Olá, igreja, a paz. Estamos reunidos aqui agora, mais uma vez, para a leitura da palavra, meditação da palavra de Deus. Vou estar pedindo para vocês abrirem a Bíblia em 1 João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 6, tá? E antes da gente iniciar, vou pedir para você colocar a mão no seu coração, né? Se você tem essa possibilidade aí, se você pode fazer, coloca a mão no seu coração. Vamos estar orando juntos agora. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas reunidos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, meditar nas Escrituras. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa hora. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que seja o Teu Espírito Santo falando nessa hora, que seja o Teu Espírito Santo a gravar a Tua palavra nos nossos corações. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo 1 João, né, como eu comentei, 1 João capítulo 3, e vamos estar falando um pouco sobre a esperança. Tá? Qual a nossa esperança enquanto cristãos, como manter essa esperança acesa no nosso coração e como reacender essa esperança caso você já não tenha mais nenhuma esperança. Tá? 1 João capítulo 3, ele fala o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Tá. Mas Lucas, o que isso tem a ver com esperança? Né? Vou chegar lá. João, ele diz que nós somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Nós, em Cristo Jesus, fomos adotados por Deus. Né? Fazemos parte dessa família, da família de Deus. Somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. Né? Mas João, ele fala aqui no versículo 2 que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então a gente já começa a entender aqui que o Senhor Jesus, ele já se revelou como Filho de Deus, ele foi crucificado, ele ressuscitou, tá? E a partir daí, nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, fazemos parte dessa família, somos adotados por Deus como filhos, né? No sacrifício de Jesus há essa reconciliação. O sacrifício de Jesus nos reconcilia com o Pai e nos torna filhos, tá? Mas não é só isso. Como a gente vê aqui em João, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, ser filhos de Deus faz parte do que nós já somos, mas ainda existe algo mais, algo além, algo que vem depois dessa adoção que eu e você já vivemos. Então, qual é a nossa esperança? O que é que vem depois que nós devemos esperar nele e ter essa esperança no nosso coração? Se nós já somos adotados, já somos filhos de Deus, se nós já temos a salvação em Cristo Jesus, o que tem depois? O que nós ainda temos que esperar, o que nós ainda temos que alimentar no nosso coração? Que esperança é essa? E aí, Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos 8. Se você abrir aqui Romanos 8, Paulo fala sobre essa esperança. Tá? Paulo fala aqui, ó, Romanos 8, versículo 22, tá, ao versículo 25. Ele fala o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, tá, com dores de parto. Preste atenção nessa parte. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê
não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente, tá? João, ele falou, cara, nós já somos filhos. Mas Paulo fala que nós ainda esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então, o que eu começo a entender aqui? Parece que Paulo está contradizendo o que João está dizendo. Mas, na verdade, não. Jesus morreu na cruz e somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. O que Paulo está falando aqui é da plenitude. Cara, da plenitude de tudo, sabe? A plenitude da adoção, a plenitude da redenção, tá? O que nós ainda esperamos? Esperamos a plenitude dos tempos, cara. Esperamos a plenitude, sabe? Cara, eu sou filho de Deus e nada, nenhuma dúvida, nenhuma mentira do diabo vai colocar em xeque ou em dúvida isso no meu coração, porque eu estou vivendo a plenitude dessa adoção, a plenitude desse relacionamento, sabe? Eu fui reconciliado a ponto do meu corpo estar completamente redimido, a redenção, a plenitude dessa redenção, sabe? Em Cristo Jesus fomos adotados, em Cristo Jesus fomos salvos. Agora, à medida que nós vivemos com Ele, nós somos transformados e cada vez mais caminhamos em direção a essa plenitude. Então, a nossa esperança hoje, qual é a nossa esperança hoje? A nossa esperança hoje é conhecê-lo cada vez mais, porque à medida que ele vai se revelando a nós, nós somos transformados segundo a sua semelhança, conforme dito por João, lá em 1 João. Nós somos transformados à medida que ele se revela e conforme nós vamos conhecendo a ele, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com ele. Então, qual é a nossa esperança hoje? A nossa esperança hoje é viver essa plenitude, viver a plenitude da redenção, viver a plenitude desse relacionamento, dessa adoção. A nossa esperança hoje é conhecê-lo ainda mais e conhecê-lo à medida que ele for se revelando a nós. Essa é a nossa esperança. Né? João fala, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, assim como ele é puro e você conhece a pureza dele, você se relaciona com essa pureza, você vai sendo purificado. À medida que você o conhece, você é transformado. À medida que você se relaciona com ele, conhece a pureza dele, você também é purificado. Então, qual é hoje a nossa esperança? A nossa esperança é viver essa plenitude, esse relacionamento completo, inteiro, esse relacionamento íntimo, é conhecê-lo, sermos transformados a ponto dos nossos corpos serem totalmente redimidos e vivermos essa plenitude, essa coisa maravilhosa, é aguardar ansiosamente pela volta do Cordeiro, pela volta de Cristo Jesus. Enquanto ele não vem, nós nos relacionamos e o conhecemos, e à medida que o conhecemos, somos transformados. Essa é a nossa esperança, irmãos. Conhecê-lo e seguir em conhecer e ser transformado à medida que o conhecemos. Somos purificados a partir do quão puro ele é e do quanto nós o conhecemos. Amém? A nossa esperança é essa. Agora, como manter essa esperança? Como manter essa esperança viva nos nossos corações? Como manter essa esperança queimando no nosso interior? Romanos, mais uma vez, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 15, tá? Pode abrir, por favor. Romanos capítulo 15. Paulo ele dá uma dica. Ele dá uma dica de como manter essa esperança viva nos nossos corações. Tá? Romanos capítulo 15,
no versículo 4, tá? Versículo 4 ele fala isso. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A esperança no Senhor, ela vem à medida que nós lemos, estudamos e meditamos as Escrituras. Quanto mais você se relaciona com as Escrituras, quanto mais você lê, medita nisso, quanto mais você conhece o Senhor através das palavras contidas na Bíblia, na palavra de Deus, você o conhece. E a partir daí, a partir das Escrituras e desse conhecimento, desse estudo, dessa meditação na palavra, tá? As Escrituras geram bom ânimo no seu coração, geram perseverança no seu coração. Essa perseverança, esse bom ânimo, procedente das Escrituras, mantém a nossa esperança no nosso coração. Lembra do que João falou? À medida que nós o conhecemos, à medida que ele se revela, nós somos transformados. Então, à medida que você o conhece através das Escrituras, essa esperança continua gravada no seu coração. Por quê? Porque à medida que você lê essa palavra, você traz à memória aquilo que te traz a esperança. Porque você vê todos os feitos, tudo que Deus já fez, você vê tudo que Deus prometeu para aqueles que creem nele, para aqueles que entregam os seus caminhos a ele. E isso renova as tuas forças, renova o teu ânimo, renova a perseverança, isso acende, mantém acesa a tua esperança à medida que você se relaciona com ele. Então a tua esperança vem dele. Olha o que ele fala no versículo 13 de Romanos 15:5. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Confiar no Senhor, conhecê-lo através das Escrituras e confiar no Senhor. À medida que você confia nele, ele enche o teu coração de alegria e paz. À medida que você confia nele, ele faz com que você transborde de esperança pelo poder do Espírito. Então, conhecê-lo através das Escrituras, e eu vou usar uma palavra diferente aqui, experimentá-lo através da confiança. Por que experimentá-lo? Porque quando ele te dá uma direção, você confia ou não para seguir essa direção que ele te deu. E quando você confia e segue o direcionamento que o Senhor te dá, você está experimentando do poder de Deus. Você segue, você confia nele, você segue os caminhos dele e você experimenta o quão bom ele é e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então conhecê-lo e experimentá-lo, conhecê-lo e ter experiências com ele, isso gera esperança no teu coração. E olha que legal, porque no versículo 13 fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. É como se a nossa confiança nele fosse um pré-requisito para ele nos encher de alegria e paz. Porque aqui fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. A confiar no Senhor é como se fosse um pré-requisito, um princípio que nós precisamos viver para sermos cheios da alegria do Senhor, da paz do Senhor e transbordar dessa esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, se hoje você, no meio desse turbilhão de pandemia e crise, se você hoje tem alguma dificuldade para ter esperança, cara, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, traz à memória aquilo que vai te trazer esperança, lê tudo o que ele já fez, busca lembrar das promessas do Senhor. Sabe? Isso vai trazer esperança, vai manter acesa a tua esperança, vai reacender a tua esperança. E confia no Senhor. Salmo 37 fala, depois dê uma lida, Salmo 37, versículo 4 ao 7, fala sobre nos alegrarmos no Senhor, fala sobre confiarmos no Senhor, descansar no Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro fala sobre isso também, 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 5, fala para nós entregarmos as nossas ansiedades ao Senhor.
entregar as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Então, quando você confia nele, quando você o conhece e você confia nele, a tua esperança é renovada. Então, que nessa noite, que nesse momento, né, ou nessa manhã, ou nessa noite, que nessa hora você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Vamos estar orando, Pai? Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito obrigado porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado porque mesmo em momentos de crise e de tempestade, o Senhor está conosco. E o Senhor acalma o nosso coração. O Senhor gera paz no nosso coração. Então eu te peço pela vida da tua igreja, que o Senhor renove a esperança da tua igreja. Renova as forças, Pai. Renove, ó Pai, a fé. Fortaleça a tua igreja nessa hora, nesse momento, Pai amado, em nome de Jesus, que aqueles que não enxergam saída, não enxergam esperanças, Pai, possam encontrar esperanças em Ti, possam encontrar força em Ti, possam ter a sua fé renovada em Ti, Pai, através das Escrituras, através de um relacionamento íntimo contigo, Pai. Eu te peço pela vida da tua igreja, Jesus, e nós já te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, Pai, e trouxe alívio, paz e alegria no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.